Boa noite, meus irmãos. O nome do nosso estudo, de hoje tem por título Libertação. Nosso estudo hoje é em Marcos, capítulo 5, os versos do 1 ao 20. Então, que fala a cura do endemoniado Geraseno. Então, nós vamos estudar sobre este assunto, né? A libertação. Então, muitas vezes nós mesmos, né, que já temos Jesus, precisamos ser libertos de alguma coisa. Aqui o capítulo 5 nos diz assim, começando do verso 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Libertação. Nesta passagem, nós vamos ver algumas situações, né, de algumas pessoas. Então, seja bem-vinda, Vânia. Então, nós vamos ver este homem aqui em Marcos, ele vivia endemoniado. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, este homem, ele era endemoniado e ele vivia nos sepulcros. Então, sepulcros, para nós aqui, né, os cemitérios, são lugares de mortos. Aqui nos diz que aquele homem estava morto, né? Morto, não fisicamente, mas espiritualmente. Então, os demônios mantinham aquele homem nos sepulcros, lugar dos mortos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, ele era muito forte, né? Porque tinha muitos demônios. Então, os versos, a primeira situação, né? Este homem, né, endemoniado, continuando aqui a leitura, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, ele era uma pessoa endemoniada. Então, vamos ver. Este homem, né, ele era perturbado. Uma pessoa que tem demônios, uma pessoa que vive, né, na companhia ou cheios de demônios, podemos dizer assim, ela não é uma pessoa feliz, né? Então, ele era perturbado, inquieto, vivia de um lado para outro. Ele vivia de sepulcro aos montes, e ele fazia o que? Clamava. Então, ele ficava dia e noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Então, ele não tinha paz, ele não tinha alegria, né? Quem não tem paz não tem alegria. Então, ele vivia atormentado, necessitava de libertação.
de salvação. Necessitava de Jesus. E Jesus foi até aquele homem, né? Aqui o verso 1 diz, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Então, aqui os versos do 35 ao 41, nós vamos ver que Jesus, ele disse para os discípulos, aqui o 35, naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus disse para os discípulos, vamos para outra margem. Então vamos para outro lado. Vamos para outro lado do mar. E este outro lado era o lugar chamado Geraseno, né? Era o lugar onde estava aquele endemoniado. Lá naquele lugar tinha alguém precisando do Salvador. Jesus disse, vamos até lá. Aquele homem estava cheio de demônios. E Jesus disse, vamos até a outra margem. Então, onde tem alguém precisando de Jesus, Jesus vai até ele. E esse homem aqui estava clamando. Então, eu vou ler Lucas 8, o 29, que diz assim. Lucas, capítulo 8, verso 29. Lucas 8, 29, diz o seguinte. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. E era impelido pelo demônio para o deserto. Então, Lucas 8, 29. Então, aquele demônio, ou aqueles demônios, que não era só um, eram muitos, aqueles demônios, eles não ficavam permanentemente na pessoa, nele, naquele homem. E a pessoa endemoniada, ela não fica todo o tempo, né, endemoniada. E aquele homem, ele tinha momentos de lucidez. E aqui diz que ele clamava. Verso 5, andava sempre no capítulo, em Marcos, capítulo 5, verso 5. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, aquele homem, no momento de lucidez, aquele homem, ele clamava. Ele clamava a quem? Ele clamava o quê? Então, o que aquele homem clamava, né? Então, a primeira situação que nós estamos vendo aqui, um homem cheio de demônios, vivendo nos sepulcros, andando de dia e de noite, sem paz, sem alegria, perturbado, clamando. Ele estava necessitando de libertação. Ele estava necessitando de salvação. E ele clamava. Este homem clamava. Esse clamor desse homem não era quando ele estava endemoniado. Ele estava quando ele tinha o seu momento de lucidez. Então ele clamava. Tenho certeza. Aliás, eu creio, tenho quase certeza que ele clamava por socorro. Porque a pessoa que está nesta situação, ele clama, ele quer libertação, ele quer salvação, ele quer alcançar esta paz, esta alegria. Então, Jesus, quando uma pessoa está necessitando
de libertação, de salvação. E essa pessoa quer esta libertação. Ele clama por Deus. Então Deus se manifesta a essa pessoa. E este homem clamava. E aqui no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E o verso 5:1 diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Então Jesus foi para aquele lugar porque tinha alguém necessitando dele. Então nós, quando necessitarmos de alguma coisa, devemos clamar a Jesus, devemos pedir a Jesus com fé, não é? Eu não sei qual era a fé daquele homem no momento de lucidez que ele tinha, não é? Porque os demônios, quando entravam nele, ele fazia somente o que os demônios queriam. Então, Jesus foi ao encontro daquele homem. Aqui os versos 5 e 5, né? Nos diz que aquele homem não tinha paz. Aquele homem clamava. Aquele homem, ele sofria. Ele era perturbado. Ele precisava de salvação. E aquele homem, e Jesus, que é Deus, que ouve, não é, o nosso clamor, que é também o nosso Salvador, ele foi ao encontro daquele homem. A segunda situação, os versos do 6 ao 13, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, aqui, até o 13, vou ler. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali porcos, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, quando aqueles demônios, né, que estavam naquele homem, viram Jesus, eles correram para Jesus. E aqui diz que, aqui o verso 6 diz que correram e o adoraram, né? E o adoraram. Então, os demônios adoraram a Jesus. Então, esses demônios que estavam naquele homem, aquele não estava lúcido, aquele estava endemoniado nesse momento, e eles o adoraram. Esses demônios aqui, eles nos dão uma grande lição. Uma grande lição. Os demônios que estavam naquele homem, eles adoraram a Jesus. E muitas vezes nós, né, filhos de Deus, dizemos que somos filhos de Deus e não estamos adorando o nosso Deus. Os demônios são anjos caídos, né? Também já foram filhos, né, bons, que Deus fez os anjos sem pecados. Mas quando se achou neles pecado, então se tornaram os demônios. E esses demônios são criaturas de Deus. Deus não criou demônios, Deus criou anjos bons.
mas se tornaram, né, demônios devido ao pecado. Mas são criaturas de Deus. E como criaturas, eles têm que adorar a Deus. Eles adoram a Deus. Porque todo joelho se dobrará diante de Deus. Então, bem aqui, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Então, aquele homem endemoniado correu ao encontro de Jesus e o adorou. Então, nós devemos aprender esta lição. Os demônios não vão para o céu. De lá eles já vieram. Foram jogados, foram expulsos. De lá eles já vieram. Eles não adoram a Deus por vontade própria, né? Eles não querem adorar a Deus, mas adoram porque são criaturas de Deus. E todo joelho um dia se dobrará diante de Deus e confessará que Ele é o Senhor. E esses demônios que estavam naquele homem fizeram isso. E nós que somos filhos, muitas vezes não fazemos. Nós que somos filhos de Deus, devemos dar um verdadeiro louvor e adoração ao nosso Deus, né? O versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então aqui ele reconhece que Jesus é filho de Deus, é filho do Deus Altíssimo. E os judeus, que é o povo de Deus, não reconheciam Jesus como filho de Deus, né? Mas aqui nós estamos vendo os próprios demônios confessando. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Altíssimo, né? O Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem, e os seres humanos, aqueles que Jesus veio salvar, não é? Dar sua vida por eles, não reconhecem. Satanás tem cegado essas pessoas para que elas não reconheçam. A igreja de Jesus hoje, muitos, eu acredito que mais da metade, não estão nem aí, não estão ligando para o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer já já, né? Porque não tem mais muito tempo. Então, Jesus está voltando e a igreja dormindo. Muitas pessoas já não querem mais nem saber de Deus, né? Então, mas aqui os demônios estão reconhecendo. O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, eles não queriam ser perturbados, não queriam sair daquele homem. Mas Jesus foi ali exatamente para isso, para expulsar aqueles demônios daquele homem, porque aquele homem clamava. E eu creio que ele clamava por socorro, por libertação, porque ele não ficava endemoninhado o tempo todo. Ele clamava a Deus, né, por libertação. Então nós, quando tivermos, né, precisando, né, dessa libertação, não estou dizendo a libertação da vida espiritual, porque quem tem Jesus já foi liberto. Mas às vezes é de um vício, né? Às vezes é de algum pecado que está cometendo, que às vezes não se acha com força. Então peça a Deus essa libertação. Então aquele homem estava clamando nos momentos de lucidez. Ele vivia onde? Nos sepulcros. Ele se cortava, os demônios faziam com que ele se cortassem, né? E aquele homem não tinha paz. A pessoa que não tem Jesus, essa pessoa não tem paz. Então Satanás e seus demônios, nessa passagem, nos deram, né, uma grande lição. Nós que muitas vezes dizemos que somos adoradores,
mas adoramos só da boca para fora. Mas devemos adorar de todo o coração, né? De toda o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, reconhecendo o que Jesus fez por nós. O que foi que Jesus fez por nós? Jesus deu a vida dele. Jesus não só deu a vida. Antes de Jesus dar a vida dele por nós, Jesus sofreu muito. Jesus sofreu um julgamento injusto. Jesus foi esbofeteado, foi espancado, foi surrado. Jesus sofreu toda a maldade dos homens para salvar os homens. E eu estava lá também, crucificando Jesus, porque os meus pecados estavam lá. E os de vocês também, não é? Mas Jesus, ele sabia que nós precisávamos também desta libertação. E Jesus veio até mim, até você. E Jesus quer ir também onde você que ainda não o recebeu. Jesus quer ir até onde você. Jesus quer lhe libertar. Jesus quer lhe salvar. Então, meus irmãos, se os próprios demônios se prostram diante do Senhor Jesus e lhe adoram, e lhes pedem permissão para fazer alguma coisa, e nós, como filhos de Deus, o que estamos fazendo aqui? Ele diz assim: e perguntou-lhe Jesus, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então, eles rogaram. Primeiro, eles... deixa eu ver aqui. Então, eles rogaram a Jesus que não mandasse ele para fora do país, para fora daquela região, para fora daquele lugar em que ele estava, não é? Porque ele estava dentro daquele homem, ele queria ficar naqueles lugares ali, era o ambiente dele. Meus irmãos, nós podemos ver que muitos demônios estão ali nos lugares, em todos os lugares. A Bíblia fala dos demônios, né? Dos espíritos familiares, são aqueles que acompanham as famílias. Nós devemos expulsar esses demônios. Então, esse lugar, só nesse homem, tinha uma legião. A legião era de 3 a 6 mil soldados romanos. Então, significa que ele tinha de 3 a 6 mil demônios. Então, era muito demônio, esse homem era muito perturbado, não tinha paz, não tinha alegria. E esses demônios sabiam que não poderiam fazer nada sem a permissão de Jesus. Eles sabiam que Jesus era e é Deus. Por isso, eles vieram no versículo 7, exclamando com alta voz. Eles exclamavam com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus expulsou, e eles não queriam sair. Então eles rogaram a Jesus para que não os expulsasse daquele território. Eles queriam ficar ali. Meus irmãos, nós devemos orar pelo nosso bairro. Muitas coisas acontecem, muitas vezes que acontecem num bairro não acontece em outro, porque ali tem muitos demônios, tem bairros que há muitos assassinatos, tem outros que há muitos crimes, né? Muitos roubos, tantas coisas. Então, cada lugar tem uns tipos de demônio. Nós devemos estar orando pela nossa cidade, orando pelo nosso bairro, orando pelo nosso país. Nós precisamos estar orando, porque os demônios estão ali, eles não querem sair. Eles não queriam sair deste lugar.
e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então agora Jesus tinha expulsado aqueles demônios daquele homem, mas eles queriam entrar em alguma outra coisa. Eles não queriam sair do lugar, mas eles de joelho, adorando a Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, rogaram. Já pensou? Estavam se humilhando, né? Diante de Jesus. Como é que nós estamos diante de Jesus? Como é que nós estamos diante do nosso Salvador? Como é que nós estamos diante do nosso Senhor? Como é que nós estamos diante do nosso Deus? Será que nós estamos de joelhos? Será que estamos nos humilhando? Será que estamos reconhecendo que nós não somos nada e que Deus é tudo? Será que nós estamos rogando a Ele pelas bênçãos? Satanás aqui, esses demônios, eles queriam de Deus algo, eles queriam de Jesus algo. Eles queriam permanecer naquele lugar. Não queriam sair de lá. E eles, prostrados, adorando, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que os judeus não reconheciam, eles rogaram. E aqui o versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Se Jesus não desse a ordem, eles não entrariam. Satanás e seus demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. Então, meus irmãos, tudo que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo hoje são tantas coisas, né? Muitas pessoas estão morrendo de medo, né? Satanás, ele causa medo nas pessoas. Ele causa espanto. É isso que ele quer, que as pessoas vivam com medo. Estando com medo, está debaixo do domínio dele. Então, tudo o que está acontecendo nos nossos dias foi profetizado, foi ensinado. Jesus falou que ia acontecer e nós estamos vendo acontecer. Jesus disse que viria muitas pragas, né? Viria guerras, terremotos, tudo que está acontecendo, Jesus disse que ia acontecer. Então, não adianta a gente ter medo. Nós temos que nos achegar a Jesus o mais rápido possível. Quanto mais perto de Jesus chegarmos, melhor. Então, vamos nos aproximar de Jesus. Satanás, ele não faz nada sem a permissão de Jesus. E tudo o que está acontecendo nos nossos dias é permissão de Jesus. Porque o reinado do anticristo tem que vir. E para ele chegar, tudo tem que ser mudado. E eles estão deixando Jesus de lado, perseguindo a igreja. Eu acho que os irmãos devem estar acompanhando, né? As redes sociais, a gente vê muitas coisas, né? E nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo acusados de matar pessoas da Covid, né? Então, nós estamos sendo perseguidos em todo o mundo. Mas isto já foi profetizado. Lá em Mateus capítulo 24 e em outros livros, né, da Bíblia, tem muitas referências, ensinamentos em relação a esses assuntos. Então, não é tempo de brincar. Esses demônios aqui, eles só foram para os porcos porque Jesus permitiu.
Então, tudo o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, e vai acontecer, é permissão de Jesus, porque Ele está voltando. E Ele está chamando a atenção da igreja. A Bíblia diz lá em Mateus, sobre as 10 virgens, que o amigo do noivo, né, avisa que o noivo está voltando. Então, o noivo está vindo. O amigo está avisando. Então, é estas coisas que estão acontecendo. É avisando a igreja, a noiva, para que ela se ajeite, para que ela acorde, para que ela venha. O noivo está vindo. Ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada. Então, se você é noiva, não tenha medo. Mas se achegue, se aproxime mais, lave as suas vestes, porque veste suja não vai subir, não vai entrar no céu. Então Jesus está voltando. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos, né? Porque Jesus está voltando. E só vai subir com ele aqueles que estão preparados. Tem muita gente que não está vendo as coisas como realmente a Bíblia ensina, né? Então, devemos observar o que está acontecendo no mundo e o que a Bíblia nos ensina, né? Para podermos chegarmos à seguinte conclusão: realmente isso é de Deus. Então, a terceira situação, né? Então, a primeira situação, o homem demoninhado. Segunda situação, o homem demoninhado aos pés de Jesus, né? Aqueles demônios estavam clamando, né? Rogando a Jesus para que ele mandasse ele para aqueles porcos, para que eles ficassem naquela região. E Jesus concedeu. Então, Jesus permitiu, né, que eles ficassem. Então, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Então, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Versículo 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, onde Satanás vai, a morte, a destruição, né? Aqueles porcos foram mortos, porque não suportaram, né, tantos demônios. Mais de 3.000, né? Talvez 6. E não suportaram. Imagine esse monte de demônios em uma pessoa só, né? Em uma pessoa só tinha mais de 3.000 demônios. Mas no momento de lucidez, aquele homem clamava a Jesus. E Jesus foi ao encontro daquele homem. Então Jesus disse: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Tenho algo a fazer lá. Lá eu tenho alguém que precisa de mim. Lá tem alguém que está clamando por mim. Você está precisando de alguma coisa? Clame a Jesus. Clame a Jesus. Com fé que Ele vai lhe atender. Então, a terceira situação, os versos do 14 ao 18, nos diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Então aqui, aqueles porqueiros, que era o dono, né, daqueles porcos, quando viram os porcos todos caírem, né, no mar, morrerem, perderam, né? Perderam. Ali era perca, seus negócios, né? Seus animais, suas rendas.
Então, eles perderam. Então, eles saíram anunciando o que tinha acontecido. E as pessoas vieram ver o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Aquele endemoniado que andava pelos sepulcros, que andava incomodando, né, que quebrava, eles amarravam aquele homem, mas aquelas correntes não seguravam, porque eram muitos demônios. E ele vivia se cortando, né, naquele maior sofrimento. Então eles vieram e viram que aquele homem assentado, o homem não se assentava. O homem andava de um lado para outro nos sepulcros, se cortando, mas aquele estava sentado. Ele andava nu, mas aquele estava vestido em perfeito juízo. Então ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Então aquelas pessoas temeram a Jesus. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então nós vimos um endemoniado, um homem que ficava endemoniado, clamando a Deus. E ele clamava. Aqui não disse que era Deus, mas com certeza era Deus. Porque Deus foi até ele, né? Porque Jesus é Deus. E ele clamava, e eu acredito que ele clamava por socorro, né? Por ajuda, por misericórdia. E a misericórdia foi até ele. O Deus vivo foi até ele. O Salvador foi até ele. Nós vimos aqui os demônios rogando a Jesus, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, e rogando a Jesus para que ele desse permissão para eles entrarem nos porcos. Então, duas situações. Na terceira situação, nós vemos aquelas pessoas da cidade rogando, versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, a terceira situação. Aqueles homens estavam rogando a Jesus não para ficar naquele lugar, mas para se retirar. Então, os demônios rogaram a Jesus para ficar naquele lugar. E os homens rogaram a Jesus para ele se retirar daquele lugar. Quer dizer, Jesus saía e os demônios ficaram. Já pensou? Muitas pessoas estão como aquelas pessoas lá, aqueles que perderam, né? Aqueles porcos, eles não queriam Jesus. Eles achavam que Jesus era perca para eles. Mas quem era perca eram os demônios. E os demônios pediram para ficar. E Jesus permitiu. Aqueles homens não queriam Jesus lá. E Jesus se retirou. Muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós temos, né, um pecadinho, uma coisinha que a gente gosta de fazer, que não agrada a Deus. E muitas vezes nós dizemos para Jesus, não, Senhor, eu quero ficar com isso aqui. E Jesus se retira, ele não nos liberta. Nós devemos pedir a Jesus libertação. O que está me atrapalhando? O que está atrapalhando a minha comunhão com meu Deus? Senhor, me liberte-me desse pecado. Me ajude, eu quero abandonar, me dê forças. E Jesus vai nos dar. Então, aquelas pessoas rogaram para que Jesus se retirasse daquele lugar. Versículo 18 nos diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então aqui tem outra pessoa, né? Tem outra pessoa aqui suplicando. Aquele endemoniado agora estava assentado, vestido, em perfeito juízo. E ele estava
clamando, suplicando, né? Agora não estava mais clamando. Ele estava suplicando a Jesus que deixasse estar com ele, que deixasse ir. Ele queria ir com Jesus. Ele queria fazer parte daquele grupo. Ele queria estar com Jesus, já aquele povo não quiseram, né? O povo geraseno expulsou Jesus. Mas aquele endemoniado já livre, liberto, em perfeito juízo, vestido que ele andava nu, ele reconheceu que Jesus era o seu Salvador. E ele quis. E ele queria andar com Jesus. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Preste bem atenção. Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse. Então Jesus não ouviu a sua súplica. Desta vez, Jesus não ouviu. A primeira vez ele clamava. Jesus veio até ele. A segunda vez ele suplicava para Jesus deixar ele ir com ele. Jesus não permitiu. Mas Jesus não permitiu porque Jesus tinha algo, uma tarefa para aquele homem fazer. E que tarefa era? Então Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Jesus lhe deu uma ordem. Jesus não pediu, Jesus ordenou. Porque Jesus era o Senhor daquele homem. Aquele homem reconheceu, aquele homem queria seguir. E Jesus ordenou. Então, o Senhor ordena, o servo obedece. Nós somos servos de Jesus. Nós somos servos de Deus. E como servos, devemos obedecê-lo. Obedecer às suas ordens. Então, Jesus ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então a ordem foi: vai para a tua casa. Vai ser um missionário lá. Vai pregar a minha palavra. Vai dizer o que foi que o teu Senhor fez para ti. Como ele teve compaixão. Então Jesus era o Senhor daquele homem. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Então nós temos que obedecer a sua ordem. E ele nos deu essa ordem também. Vai para a tua casa. Vai anunciar o que o teu Senhor fez por ti. Vai dizer como ele te libertou, como tu estava, como tu vivia, conta a tua experiência, conta a tua vida. É isso que Jesus quer. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele obedeceu a ordem do seu Senhor. E você, meu irmão, você está obedecendo? Você está obedecendo a ordem do seu Senhor? Você está fazendo o que o seu Senhor mandou? Você está pregando a palavra de Jesus? Você está dizendo que ele está voltando? Você sabia que ele está voltando? Os sinais já estão cumpridos. Falta somente poucas coisas, né? O anticristo aparecer. Mas antes disso, ou pelo menos no começo disso, nós vamos subir. Então, eu acho, a Bíblia diz que antes, né? Então, o que está faltando para ele aparecer é só alguém que está impedindo sair do meio. E eles estão tentando tirar esse alguém de todas as maneiras. E esse alguém é a igreja. Então,
Satanás está fazendo tudo para tirar a igreja de Jesus do mundo. Mas só quem pode tirar a igreja do mundo é o dono dela. E ele primeiro está fazendo essa limpeza na noiva dele. Porque a noiva não vai subir suja. Então olhe para você, meu irmão, para dentro de você. Olhe se não tem alguma coisa que está manchando a sua veste, suas vestes espiritual. Será que as suas vestes estão brancas? Será que o noivo não está achando nenhuma manchinha, nenhum pecado? Então, devemos ver, porque Satanás, ele trabalha dia e noite. Aqui diz que o homem, ele clamava, né? Ele andava pelos sepulcros de noite e de dia clamando. Então, ele não tinha paz. Então, Satanás, ele não dorme. Ele é espírito. Ele passa dia e noite trabalhando para derrubar os filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Então, aquele homem obedeceu a ordem de Jesus. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Então, aquelas pessoas não quiseram Jesus lá. Então, Jesus deixou o missionário lá. Aquele homem era o missionário daquele lugar. Se ele tivesse ido com Jesus, então teria ficado ali só os demônios. Será que nós vamos deixar os demônios tomarem de conta do nosso país? Eles estão avançando. Eles estão usando os deles. E os dele estão fechando as igrejas. Os dele estão fazendo tudo para calar a boca da igreja. E nós vamos aceitar isso? Então Jesus foi expulso, mas Jesus deixou um missionário. E ele proclamava, dizia tudo o que Jesus tinha feito na vida dele. É isso que nós temos que fazer. Dizer tudo o que Jesus tem feito na nossa vida. Você tem falado para o seu vizinho? Ou será que seu vizinho nem sabe que você é crente? Quantas vezes você já pregou o evangelho aí para os seus vizinhos? Você ao menos conhece eles? Eles sabem o menos que você é realmente um servo de Deus? Será qual é o testemunho que estamos dando, né? Então aquele homem, ele falava, e aqui diz que aquelas pessoas se admiravam, né? Se admiravam. Então elas estavam sendo evangelizadas. Se quiseram aceitar ou não, problema delas, né? Mas elas estavam ouvindo a mensagem de salvação. Então, nós vamos ver 4 tipos de oração aqui. Então, a primeira oração, né? Clamou. Então, o verso 5, aquele homem que estava endemoninhado, né? Nos seus momentos de lucidez, ele clamava a Deus, com certeza, por libertação, clamava por socorro, clamava por um salvador, um livramento, não é? Ele gritava, ele queria esta libertação. Então Deus foi até ele. Deus encarnado em homem, né? Jesus foi até ele. Então ele clamou e Jesus foi até ele. Então, clamar significa gritar, né? Significa proferir em alta voz. Significa suplicar. Então, aquele homem estava lá clamando. Então, devemos fazer esse tipo de oração. Clamou. Senhor, eu estou precisando de Ti. Me ajuda, Pai. Eu quero, Senhor, isso de Ti. Mas a nossa oração deve ser sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, aquele homem estava clamando por libertação. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam libertos, que todos sejam salvos.
Jesus foi até lá e atendeu, respondeu positivamente à oração daquele homem. Porque a oração daquele homem era segundo a vontade de Deus. Ele queria essa libertação. E Jesus era o libertador. Jesus concedeu a ele esta libertação. Então, a segunda foi rogo, né? Então, aquele demônio, né? Ou aqueles demônios rogavam a Jesus, rogavam para que Jesus não mandasse para fora daquele lugar. Então, os demônios rogavam, e Jesus atendeu o pedido deles. E eles ficaram naquele lugar. Então, Jesus ouviu também a oração daqueles demônios. E eles entraram naqueles porcos. Os porcos, para os judeus, segundo a lei de Moisés, é uma comida imunda. Ele não come carne de porco. Então, os demônios, como são imundos, entraram nos porcos, que para os judeus também é imunda. E segundo a ciência, né, os médicos, a carne de porco é uma carne que contém muitas doenças. Então, esse é o motivo de Deus em proibir o seu povo de comer esse tipo de carne. Então, o terceiro tipo de oração. Terceira oração, né? Rogo. Então, a segunda, primeira, clamor, segunda, rogo. Aqui também, aquele povo da cidade também rogaram, né? Rogaram a Jesus que se retirasse. Eles não queriam Jesus ali. Então, os demônios rogaram Jesus para que ele não saísse. Jesus ouviu a oração deles. Aquelas pessoas da cidade rogaram a Jesus para se retirar. Jesus também ouviu a oração deles, porque Jesus, lá em Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, aquelas pessoas não queriam Jesus ali. E se não queriam Jesus ali, Jesus não iria ficar. Porque Jesus não fica onde não querem ele. Então, eles não queriam, Jesus se retirou. Então, Jesus ouviu a oração deles também. O rogo, né? Eles rogaram e Jesus ouviu. A terceira oração aqui, súplica, né? Eles suplicaram, ou melhor, aquele que era endemoniado suplicou a Jesus para que acompanhasse Jesus. Mas Jesus não atendeu esse pedido. Por quê? Porque não era a vontade de Jesus que ele saísse daquele lugar. Porque se ele saísse daquele lugar, aquele lugar seria completamente de Satanás. E Jesus, ele veio para mudar a situação das pessoas do mundo. Então, as pessoas que tinham rogado Jesus para sair dali, Jesus obedeceu. Jesus não ficou. Por quê? Porque Jesus não fica onde ninguém quer ele. Mas ele deixou alguém lá para pregar a palavra dele. Se por acaso alguém quisesse, ele entraria nessas vidas. E ficou aquele homem. Por isso Jesus não atendeu a oração daquele homem. A segunda vez, né? A súplica, eles suplicavam para ir com Jesus. Jesus não atendeu essa oração, porque não era a vontade dele. Muitas vezes nós pedimos algo a Jesus, mas às vezes não é a vontade dele, ele não nos dá. Deus tinha algo melhor para aquele homem, uma tarefa, né? Um ministério. Ele evangelizar aquelas pessoas daquele lugar, começando pela sua família. Como está a sua família, meu irmão? Sua família, ela está sendo evangelizada? Sua família é salva? O testemunho que você está dando está alcançando essas vidas? Jesus está voltando e não há tempo a perder. Então vamos orar, vamos clamar,
vamos rogar, vamos suplicar, vamos pedir, vamos interceder, vamos orar, vamos jejuar. É tempo disso, é tempo de fazermos isto, porque os dias são difíceis, senão não resistiremos. E Jesus está voltando, precisamos estar com nossas vestes limpas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, porque os tempos são difíceis, mas Jesus está conosco. E Ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus está voltando e precisamos fazer a sua vontade. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E que os irmãos passem, esse vídeo para frente. Mande para os seus amigos, mande para seus parentes, mande para as pessoas que você sente o desejo de evangelizar. Então vamos orar, agradecendo a Deus, porque Ele deu o Filho dele por nós, E hoje nós já temos Jesus, já temos essa certeza de que quando Ele voltar, nós iremos com Ele. Que o Senhor nos ajude. Você que ainda não aceitou Jesus, que ouviu essa mensagem e creu nesta palavra, e creu que Jesus é o único Salvador, não existe outro, que Ele é aquele que pode e quer lhe salvar. Se você quiser essa salvação, ore comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por ter mandado o teu Filho Jesus para vir morrer no meu lugar. Eu aceito Ele agora no meu coração, crendo que Ele é o meu Salvador, porque Ele deu a vida dele por mim. E eu peço que Ele lave todos os meus pecados, toda a sujeira da minha vida, e me dê força para não praticar mais. E que eu possa estar pronta, preparado para quando Ele voltar. Me ajuda, Pai, me ajude a cada dia estar mais próximo dele. E eu que já sou salvo, que possa também ser fortalecido. Que você que está aceitando Jesus agora, tenha certeza, creia de verdade que você é salvo. E assim você irá morar com Jesus quando Ele voltar. Obrigado por tudo, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por mim. No nome de Jesus é que eu agradeço e peço. Amém, Senhor. Então, se você fez essa oração crendo verdadeiramente, então você é salvo. E você que já tem Jesus, fortaleça a sua fé. Você que está afastado, quiser voltar, volte. Considere essa oração para você também. E vá para uma igreja que prega a palavra de Deus em profundidade, uma igreja verdadeiramente firme no Senhor, porque existem muitas que não são. Peça a direção de Deus para você ir até ela. E vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade dele. Vamos fazer como este homem que foi liberto. E Jesus deu aquela ordem para ele e ele obedeceu. Que possamos fazer o mesmo. Então, amanhã quero fazer mais uma live de oração, Esses dias, enquanto o Senhor tocar no meu coração, eu vou estar aqui orando. Sei que não tem muitas pessoas não querem orar, mas se você quiser, amanhã 8 horas, estarei aqui novamente orando pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelos nossos estados, pelos nossos governantes, pelas pessoas enfermas. Tantas pessoas estão morrendo, E devemos estar orando. Então, se vocês quiserem, amanhã, 8 horas. Então, até amanhã.